Olá, igreja, graça e paz. Estamos começando o nosso estudo bíblico. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco. Nós temos uma alegria muito grande de poder compartilhar a palavra de Deus com você. Que onde você estiver, a palavra do Senhor possa alcançar a sua vida e o seu coração. Nós vamos continuar a série de estudos na primeira carta do apóstolo Pedro, com o tema Esperança Viva. Nós temos refletido sobre essa temática e eu espero que a palavra de Deus continue fazendo diferença aí na sua vida, no seu coração. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu quero convidar você e a sua família para estar aqui conosco na Sexta Igreja no próximo domingo, com a série de mensagens Frutificação. E lembrando que todo primeiro domingo do mês nós temos também a celebração da Santa Ceia em 3 horários, às 9 horas da manhã, às 17 horas e às 19h30. Então nós gostaríamos de convidar você e a sua família para estarem aqui conosco no próximo domingo com a série de mensagens Frutificação e a celebração da Santa Ceia. Nós vamos dar sequência à série Esperança Viva, lembrando que já tem alguns meses que nós temos pensado, refletido sobre a primeira carta do apóstolo Pedro, essa carta tão prática, lições tão importantes para a nossa vida, e eu espero que nesse estudo você seja fortalecido, abençoado pela palavra viva do Senhor. Eu quero te convidar a ler comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25. Você pode acompanhar aí a leitura que vai aparecer no seu vídeo. Nos diz assim: servos, sede submissos com todo tremor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que a glória há de se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado e nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Queridos, aqui nesse segundo capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro, nós vemos o apóstolo falando sobre as responsabilidades do povo de Deus. Há inúmeras responsabilidades que o povo de Deus tem. Responsabilidades diante do próximo, responsabilidades para com Deus, responsabilidades no corpo de Cristo, na igreja. Há inúmeras responsabilidades que nos foi confiado por intermédio de Jesus Cristo. E há também a nossa responsabilidade de respeitar uns aos outros em nossos relacionamentos. É fato que nós nos relacionamos com diversas pessoas distintas. Nós nos relacionamos com autoridades, com líderes, nós nos relacionamos com pessoas dentro de um matrimônio, dentro de um casamento. Há inúmeros tipos de relacionamentos que nós precisamos levar adiante ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada. E o apóstolo Pedro aqui, ele vai falar sobre o respeito que nós devemos ter com as instituições humanas,
Nós já estudamos sobre a importância que se tem de nós respeitarmos os nossos líderes, os reis, as autoridades políticas que estão sobre nós. Há também a necessidade daqueles que são empregados de respeitar os seus senhores, os seus patrões. Pedro vai falar sobre isso aqui também no capítulo 2. Há também a necessidade de nós respeitarmos uns aos outros no relacionamento matrimonial, conforme Pedro vai ensinar no capítulo 3, dos versos de 1 a 7. E por último, nós precisamos respeitar uns aos outros dentro da comunidade da fé. Devemos respeitar os nossos irmãos, aqueles que professam a mesma fé. E na semana passada nós começamos falando sobre a necessidade que nós temos de respeitar aqueles que estão acima de nós, os nossos líderes, os nossos patrões, os nossos chefes. Talvez você que está me ouvindo aí, me assistindo, você tem um chefe, um patrão, alguém que lidera a sua vida no ambiente de trabalho. E a palavra de Deus vai nos ensinar que nós precisamos respeitar essas autoridades que Deus tem levantado para nos dirigir e nos governar. A necessidade de nós testemunharmos como crentes que somos diante das esferas políticas, diante das esferas profissionais, familiares e também eclesiásticas. Essas são as esferas que nós estamos inseridos. Uma hora nós precisamos respeitar a política, os políticos que estão diante de nós, precisamos respeitar os nossos empregados e também, quem sabe, os nossos patrões. Devemos respeitar também as pessoas que convivem conosco no ambiente familiar e também o ambiente da igreja, o ambiente eclesiástico. E Pedro diz no versículo 18: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Aqui Pedro nos ensina sobre essa responsabilidade que nós temos de respeitar aqueles que são perversos, que muitas vezes nem são bons e nem cordatos para conosco. Independente da situação, seja um patrão bom ou um patrão ruim, a Bíblia nos convida a obedecermos. E qual que é a finalidade disso? Por que que a Bíblia nos exige isso? Porque no verso 19 nos diz: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Nós devemos respeitar as nossas lideranças, de forma específica, aquele que governa a nossa vida no ambiente de trabalho, porque diz a Bíblia que isso é grato. Deus se alegra com isso. Há uma importância nessa obediência. E Pedro vai dizer que nós devemos respeitar, mesmo que a gente suporte com tristezas esse convívio, esse relacionamento. Mesmo que nós estejamos sofrendo injustamente. E nós devemos fazer isso por causa da nossa consciência para com Deus. Meus irmãos, não há nada mais precioso, não há nada mais importante do que a nossa consciência para com Deus. É muito importante nós termos uma consciência tranquila diante de Deus. Uma consciência desesperada, agitada, uma consciência preocupada de forma demasiada, não consegue viver a vida de forma tranquila, não consegue aproveitar as bênçãos de Deus, não consegue viver com a cabeça erguida, com os olhos levantados. Por isso que é importante nós vivermos uma vida com a consciência tranquila, em primeiro lugar para com Deus. A sua consciência está tranquila? Você respeita as autoridades que Deus constituiu para liderar você ou quem sabe a sua família?
Por que que nós devemos ser bons servos? Por que que você precisa ser o melhor empregado, o melhor funcionário aí da empresa onde você trabalha? Por que que isso é importante aos olhos de Deus? Porque isso é louvável, isso é graça, isso é bênção. É bênção você poder testemunhar de Jesus através do seu comportamento, das suas atitudes para com aqueles que estão te liderando, aqueles que estão dirigindo a sua caminhada. Mesmo sofrendo injustamente, o convite de Pedro aqui é que os escravos deveriam manter sua consciência pura diante de Deus, trabalhando com dedicação e reverência. Isso significa que a partir do momento que nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós temos uma responsabilidade ainda maior em todas as esferas da nossa vida. Quando você é um discípulo de Jesus, você precisa ser um bom cidadão. Além disso, você precisa ser um bom funcionário, um bom empregado. Você precisa também ser um bom chefe, um bom líder. É importante também, é necessário que você seja um bom marido, uma boa esposa. A partir do momento que você se torna um discípulo de Jesus, os seus relacionamentos com as pessoas precisam ser relacionamentos saudáveis. Relacionamentos que colocam o outro para cima, que dignificam o outro, que abençoam o outro. Todo servo cristão deve reconhecer que não trabalha principalmente para os homens. Na verdade, ele trabalha para Deus. Nós recebemos uma vocação. Todos nós temos uma vocação. Você que está me ouvindo agora, você tem uma vocação. Deus lhe chamou para algo. Você tem um chamado específico. Quem sabe para ser um proprietário de uma loja, um empresário. Quem sabe um vendedor ou uma vendedora. Quem sabe para ser um professor ou uma professora, um advogado, uma advogada. Você tem a sua vocação, o seu chamado. Isso foi dado por Deus. Você só consegue executar uma profissão porque Deus tem lhe dado sabedoria, Deus tem lhe dado graça. O posto no qual você assume que você está sendo responsável por ele, foi dado pelo Senhor. O lugar onde você está, você não alcançou sozinho. Essa liderança, essa chefia, quem sabe esse departamento onde você está, essa promoção que você recebeu, isso foi graça de Deus na sua vida. E de fato foi graça, foi favor de Deus. Porque é Ele quem tem te dado capacidade, dons e talentos para cumprir uma determinada função. Nós somos vocacionados. Certa vez perguntaram para o grande reformador Lutero, e quem lhe fez essa pergunta foi um sapateiro. E esse sapateiro chegou diante de Lutero e perguntou: Lutero, como que eu consigo servir a Deus através da minha profissão? E sabe qual foi a resposta de Lutero para aquele homem? Faça um bom sapato e venda-o pelo preço justo. Essa é a nossa responsabilidade dentro do corpo de Cristo. Nós somos chamados para isso. Nós precisamos lidar com os malfeitores. Há muitos malfeitores que se levantam contra nós. Quem sabe até mesmo dentro do ambiente de trabalho. Talvez você está lidando com alguém que está perseguindo você ali no seu trabalho. Alguém que quer o seu mal. E a palavra de Deus nos diz que quando nós oferecemos o bem àqueles que nos dirigem, o mal, nós somos recompensados. Quando nós suportamos injustiças fazendo a vontade de Deus, Ele nos abençoa. É isso que o Evangelho nos ensina. Olha o que diz o versículo 20: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por ter feito bem, isso é louvável diante de Deus. Quando nós somos injustiçados, isso é louvável aos olhos de Deus. Quando nós recebemos o mal, mas nós pagamos através do bem, isso é louvável a Deus, isso é bênção aos olhos de Deus.
O que agrada a Deus é o cristão sofrer por sua fé, por sua consciência limpa e pela prática do bem. Se vale a pena nós sofrermos em prol do Evangelho, em prol da vontade de Deus. Se vale a pena nós sofrermos por Cristo, é importante sofrermos por uma consciência tranquila que não nos acusa. É importante, de fato, sofrermos por fazer o bem, por praticar o bem. Se você está fazendo o bem, está sofrendo, isso é louvável a Deus. Deus está sendo glorificado através da sua vida. Se você está sendo injustiçado ou perseguido, isto também é louvável a Deus. Isto glorifica ao Senhor. E a partir do verso 21, o apóstolo Pedro apresenta o exemplo máximo de submissão de Cristo Jesus. Olha o que ele diz no versículo 21. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. No grego significa aqui a palavra exemplo, guia, manual. Foi isso que Jesus fez. Ele nos deu o exemplo. Ele é o modelo para que eu e você possamos seguir. Se nós queremos viver a vida aqui com dignidade, com a consciência tranquila, se nós queremos glorificar o nome de Deus através do nosso comportamento, através das nossas palavras, através de cada uma das nossas atitudes, devemos de fato olhar para Jesus Cristo, o nosso exemplo maior, porque Ele é o nosso guia, Ele é o nosso manual para que nós possamos viver aqui nesse mundo. O verso 22, Pedro continua, o qual não cometeu pecado. Pedro está falando de Jesus, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Embora nós não tenhamos condições de imitar a Cristo no sentido pleno, isso é impossível, não tem como eu e você sermos iguais a Cristo, porque nós não somos 100% perfeitos, nós somos pecadores, nós somos falhos. Cristo não tinha essa natureza pecaminosa que nós temos. Mas mesmo nós seguindo o exemplo de Jesus, nós devemos seguir as suas pegadas, em busca de uma vida santa, uma vida que glorifica o nome de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Jesus, ele foi humilde, ele obedeceu, ele preferiu ficar calado, ele preferiu assumir o sofrimento, ele preferiu assumir as nossas dores, para que assim nós pudéssemos viver, para que pudéssemos receber a vida dele. Essa foi uma atitude de Jesus, porque a grande motivação dele era nos salvar e manter a sua consciência tranquila diante do Pai. O verso 25 diz, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pastor é o que cuida e o bispo é o que supervisiona. E de fato Jesus é isso. Ele é aquele que cuida de nós. Nós somos ovelhas do bom pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas além de Jesus ser aquele que cuida de nós, Ele é também aquele que supervisiona a nossa vida. Ele é aquele que tem palavras para nos ensinar. Ele é aquele que tem a correção na hora certa. Ele é aquele que tem a exortação para nos levar ao crescimento. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso bispo. Porque de fato Ele é o nosso exemplo. E nós possamos... Porque Ele é o nosso exemplo. E assim podemos segui-lo por todos os dias da nossa vida. Eu espero que essa palavra faça diferença na sua vida. Que antes de você responder o seu patrão, diante de você tomar uma decisão
antes de você fazer o mal a alguém, antes de você se tornar insubmisso ao seu chefe, eu quero fazer um convite a você. Olhe para Jesus. Olhe para a atitude de Jesus, para aquilo que ele fez. Olhe para a humildade de Jesus. Olhe para a obediência de Jesus e viva como ele, para a glória dele. Que Deus abençoe a sua vida, que o seu coração continue sendo guardado, que a sua mente continue sendo fortalecida pela palavra do Senhor. Nós vamos orar encerrando mais esse estudo. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar sobre o respeito na relação familiar. Vamos ver o que Pedro tem para nos orientar nos nossos relacionamentos dentro de casa, estudando agora o capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Pedro. Então fica aqui o convite para que você esteja conosco também, ligado, conectado aí na próxima semana. Vamos orar, vamos encerrar esse tempo agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Querido Deus, nós te louvamos pelo teu cuidado, pela tua graça infinita, pelo teu amor que nos salva, que nos redime. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de Jesus, o nosso modelo de humildade. É Jesus quem queremos seguir, é Jesus quem queremos obedecer, é Jesus que nós queremos imitar todos os dias. Ajuda-nos, ó Deus, a termos bons relacionamentos, principalmente, ó Deus, com aqueles que nos lideram, aqueles que chefiam a nossa vida. É que nós oramos, ó Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe a sua vida, toda a sua família. Que a graça e a paz de Jesus Cristo continue presente sobre você. Um forte abraço e até logo.